O dog do Reddit. Olá, amigos. Espero que estejam todos bem. Só direi uma coisa. Se você quer apimentar algo, então compre um pote de pimenta malagueta e enfie na sua boca logo de uma vez. Tenho certeza que isso será bastante picante e talvez seja o suficiente para você parar de ficar inventando ideias mirabolantes para estragar o seu relacionamento. Dito isso, vamos ver o que o Op teve que aguentar. Bora lá! Minha esposa insistiu em um casamento aberto para apimentarmos a relação. Eu preferi me divorciar dela, e agora ela está me perseguindo por uma segunda chance. Algumas pessoas tentam criar algo novo e mais emocionante em busca de uma emoção barata e passageira, e ainda assim chamam isso de libertação. E, ao que parece, para alguns uma xícara perfeita de café pode ser mais empolgante do que 8 anos de lealdade. Não sei nem por onde começar. Essa história é um pouco longa. Aconteceu comigo há algum tempo, mas um incidente recente me deixou agitado outra vez. Isso é sobre minha ex-esposa, Emily. Mulher de 36 anos. Eu sou homem, 36 anos também. Fui casado com ela por 8 anos antes do divórcio. No início, éramos um casal feliz e amoroso. Quero dizer, não havia nada realmente grave com que se preocupar. Eu trabalhava em um emprego corporativo que me pagava bem. Ela trabalhava com design gráfico e amava o lado criativo do trabalho dela. Tínhamos uma vida confortável. Acho que esse foi o problema. Ela passou a enxergar aquela paz e conforto como algo entediante. Ela não precisava se esforçar tanto, independentemente de quanto ganhasse. Nunca teve que se preocupar com contas porque eu ganhava bem, não que ela não contribuísse, mas não era uma obrigação para ela. Eu nunca me importei em colocar um dinheiro a mais por ela. Eu a amava, e ela era minha esposa, afinal. Eu fazia de tudo para mantê-la feliz. Ela adorava experimentar sobremesas novas. Mesmo quando ainda morávamos de aluguel e economizávamos para comprar uma casa, mantínhamos o hábito de ir ao café ou nos fins de semana. Era a pequena tradição que nunca abandonamos. Sinceramente, essas eram algumas das partes mais felizes da nossa rotina. Mas, de alguma forma, por volta do 7º ano de casamento, as coisas começaram a mudar. Não foi da noite para o dia. Apenas pequenas mudanças. Daquelas que você não leva a sério até começarem a se acumular. Ela se jogou ainda mais no trabalho, dizendo que precisava se esforçar para conseguir uma promoção. No começo, achei que ela só estivesse focada. Com o tempo, porém, aquela distância começou a me incomodar. Não que eu não fosse ocupado. Sempre tive uma vida profissional puxada. Mas eu nunca me desconectei dela do jeito que ela se desconectou de mim. Tentei conversar com ela algumas vezes. Ela me assegurava que não havia nada de errado, que só estava ocupada com o trabalho. Com o passar dos meses, a resposta dela às minhas reclamações mudou e saiu da tranquilização para a indiferença e o silêncio. Ela me chamava de exagerado e reagia de forma ríspida, como se eu estivesse criando problema onde não existia. Fazia o papel de vítima, dizendo que eu a acusava de ser uma parceira ausente só porque ela trabalhava duro, assim como eu sempre fiz. Hoje eu sei que aquilo era pura manipulação. Tentei não pensar muito nisso, convencer a mim mesmo de que era só a carga de trabalho, mas ela começou a construir uma vida fora do nosso mundo. Nossas tradições de fim de semana, explorando cafés, foram desaparecendo aos poucos. Mesmo quando eu fazia planos para sair e passar um tempo de qualidade juntos, ela recusava, dizendo que tinha trabalho, mas sempre arranjava tempo para os amigos e colegas. Nosso lugar favorito de pizza, os restaurantes chineses, ela ia com os amigos. Ou me avisava depois, ou eu descobria quando algum amigo a marcava nas redes sociais. Quando eu a confrontava, vinha a desculpa, um jantar da equipe, reunião com o cliente. Por mais que eu tentasse relevar, dizendo a mim mesmo que não era nada demais, aquilo doía. As pequenas aventuras que eram só nossas deixaram de ser especiais. Muitas noites se passaram e mal conseguíamos jantar juntos. Uma noite, meu trabalho terminou mais cedo e resolvi cozinhar para ela, na esperança de trazer um pouco de normalidade de volta. Enviei uma mensagem avisando. Ela visualizou e não respondeu. Achei que tivesse visto. Engano meu. Ela chegou em casa alegre, claramente bêbada, dizendo que já tinha jantado com os colegas. Aparentemente, o superior dela tinha levado o time para um jantar. Ela nem se deu ao trabalho de me avisar quando mandei mensagem. Aquilo foi demais. Eu não podia continuar vivendo na ignorância. Aquilo foi pura falta de respeito. Segurei a conversa naquela noite porque queria que ela estivesse plenamente consciente quando eu a confrontasse. Na manhã seguinte, sentei com ela e disse, de forma bem clara, que aquilo não era a maneira como um casamento funciona e que eu não estava confortável com o comportamento dela. Não acreditei mais na desculpa do trabalho nem nas garantias vazias.
Disse que ela precisava assumir responsabilidade pelas próprias atitudes. Quando percebeu que não podia mais fugir do assunto, ela cedeu. Ouviu meu desabafo com paciência aparente, mal tirou os olhos do celular e, quando terminei, olhou para mim e disse que não sentia mais a faísca. Para ser sincero, não fiquei tão chocado. A faísca realmente tinha acabado, e eu estava disposto a fazer tudo para tê-la de volta. Sugeri terapia e retomar imediatamente nossa tradição de explorar cafés nos fins de semana, talvez até tirar férias juntos. Ela revirou os olhos e disse: "É isso que você tem? Você ainda está preso aos anos 90. Fiquei irritado com a reação, mas mantive a calma e pedi a sugestão dela. Depois de um longo silêncio sufocante, ela soltou: talvez a gente devesse tentar um casamento aberto." Eu congelei. Espera, o quê? Eu realmente não sabia como reagir. Se ela tivesse dito isso em outra situação, eu teria rido, achando que era brincadeira. Mas não tinha nada de engraçado ali. Fiquei olhando para ela, com 1000 pensamentos correndo na minha cabeça. Ela se levantou da mesa e disparou: "Deixa pra lá. Você vai entender. Você é praticamente um fóssil." Fiquei ali, atônito, tentando entender como a pessoa com quem eu tinha passado tantos anos de repente parecia uma estranha. Fui atrás dela e perguntei o que ela quis dizer. Ela respondeu de forma ríspida que não tinha tempo para isso e que precisava se arrumar para o trabalho, enquanto já estava no chuveiro. O desespero bateu, e eu tentei olhar o celular dela, só para descobrir que ela tinha trocado a senha. Nunca tínhamos escondido nossos celulares um do outro, e aquela mudança me atingiu em cheio. Eu soube imediatamente que ela estava escondendo algo. Quando ela saiu do banheiro, em vez de confrontá-la, pedi o celular. Ela se recusou, dizendo que eu estava tentando invadir a privacidade dela. Percebi isso e perguntei se ela tinha mudado a senha. Ela disse que sim e que não devia explicação nenhuma. Por quê? Eu já estava atrasado para o trabalho, então deixei a conversa morrer ali e segui com o meu dia. Nos 2 ou 3 dias seguintes, passei a observá-la com atenção. Ela estava excessivamente defensiva com o celular. Uma noite, vi que ela trocava mensagens freneticamente com alguém e parou assim que me aproximei. Ela apagou a tela e fechou os olhos. Eu disse: "É assim que funciona agora. Neste fim de semana, ou vamos para a terapia ou vamos falar com um advogado de divórcio." Achei que ela fosse se abalar. Lê do engano. Ela simplesmente respondeu: "Claro", pegou a bolsa e saiu. Na sexta-feira à noite, recebi uma mensagem dizendo que ela passaria o fim de semana na casa de colegas de trabalho. Segundo ela, estavam trabalhando em um projeto importante que precisava ser entregue na segunda-feira. No Instagram, vi fotos dela postando cafés noturnos e pizzas. Fiquei dividido, mas quis acreditar que tinha a ver com o trabalho. Dei o benefício da dúvida. Na segunda-feira à noite, quando ela finalmente voltou para casa, perguntei se ela estava pronta para a terapia. Ela revirou os olhos e disse: "Você ainda está preso nisso." Perguntei como, afinal, ela esperava consertar nosso casamento se não fosse com terapia. Ela riu. Casamento aberto. Aquilo foi demais para mim. Disse que eu sabia que ela já tinha me traído e que agora queria abrir o casamento só para encobrir isso. Ela ficou vermelha e respondeu: "Não te devo resposta nenhuma. Você pode pensar o que quiser. Não vou a essa sua terapia idiota para ouvir seus desabafos." Eu retruquei: "Então se prepare para ser notificada." Ela me olhou nos olhos e disse: "Claro. Quer que eu te leve até um advogado?" Aquilo foi tão absurdo que eu saí de casa furioso. Meu casamento tinha acabado. Contratei um advogado e disse a ela que já tinha dado entrada no processo. Ela revirou os olhos e falou: "Tudo bem, só não venha depois implorar para eu te aceitar de volta." Eu sabia que isso não aconteceria. O resto do processo foi tranquilo, porque ela também estava decidida: ou eu aceitava abrir o casamento, ou nos divorciávamos. E eu estava igualmente decidido a não aceitar que ela transasse com outros enquanto ainda fosse minha esposa. Ela pediu 2 semanas para encontrar um lugar para morar. Concordei com a condição de que ela não levasse nenhum dos podres dela para dentro da minha casa. Ela assentiu. Eu me mudei para o quarto de hóspedes. Aquelas 2 semanas foram um pesadelo. Eu a ouvia rindo no telefone como uma adolescente. Depois disso, ela viajou, aparentemente para comemorar a separação, e voltou bronzeada e cheia de tatuagens. Eu mal reconhecia aquela mulher. Ela parecia vulgar. Cheguei a duvidar de mim mesmo: será que eu realmente amei essa mulher? Na maioria das noites, ela chegava tarde e bêbada, quando chegava. Parecia que tinha sido libertada de uma jaula. Ela fingia estar mais feliz do que nunca, falava alto ao telefone com as amigas sobre como finalmente estava feliz por ter se escolhido. Foi um alívio quando ela saiu de vez. Não tínhamos muitos bens para disputar, nem grandes economias. A casa ainda estava financiada.
No início, eu queria ficar com ela, mas teria que pagar à vista metade do valor de mercado para ela. Eu não tinha esse dinheiro todo, então decidi vender a casa e dividir o que sobrasse depois de quitar o financiamento. Parece simples agora, mas não foi nada fácil. Eu estava emocionalmente devastado. Tudo aconteceu tão rápido que eu não consegui processar, enquanto ela já tinha se desligado mentalmente. Ela seguiu em frente, aproveitando a vida, fazendo tudo o que dizia não poder fazer enquanto era casada comigo. Os primeiros meses depois disso foram brutais. Eu não conseguia nem identificar onde tinha errado. Às vezes, me culpava, pensando que talvez a culpa fosse minha, que eu não tivesse percebido os sinais antes. Mal conseguia me concentrar no trabalho. Tudo parecia pesado, e atravessar o dia era difícil. Foi então que meus amigos intervieram e se tornaram meu sistema de apoio. Eles estavam ali para ouvir, conversar, me ajudar a atravessar aquilo, e com o tempo eu consegui sair do fundo do poço. Já se passou 1 ano e meio desde então, e hoje me sinto melhor com a minha vida e com as decisões que tomei. Não era uma felicidade explosiva, mas eu estava bem. Até que, quando achei que o passado tinha ficado para trás, meu celular vibrou com uma mensagem dela. Tenho pensado em você. Eu tinha apagado o número dela depois do divórcio, mas ainda o reconhecia. No começo, achei que fosse spam. Depois olhei com mais atenção e vi que era ela. Ainda tentava entender quando outra mensagem chegou em sinto sua falta. E ignorei. Ela não merecia resposta nenhuma minha. Na manhã seguinte, acordei com outra mensagem em talvez a gente possa tentar de novo. Aquilo me atingiu em cheio. Não havia pedido de desculpas, nenhuma explicação. Não que eu quisesse uma, mas aquele senso absurdo de direito. Como se ela pudesse simplesmente voltar para minha vida quando bem entendesse. Como se bastasse mandar, sinto sua falta e eu correria de volta, abanando o rabo. Ela mandou um texto longo, relembrando os bons tempos do nosso casamento e dizendo que nosso relacionamento merecia uma segunda chance. Ler aquilo não me amoleceu. Pelo contrário, me deixou ainda mais irritado. Foi insultante e nojento. Bloqueei o número, achando que aquilo seria a resposta. Não foi. Ela insistiu. Depois insistiu ainda mais. Mandou mensagens pelas redes sociais, tentou me ligar pelo Facebook Messenger. Bloqueei também. Então ela criou outra conta e enviou fotos explícitas e mensagens provocativas, claramente tentando me seduzir, testar meus limites ou me puxar de volta para o mundo dela. Bloqueei sem responder, convencido de que ela só queria uma reação, e eu não ia dar isso a ela. Ela não parou. As mensagens ficaram agressivas e pessoais, tentando exercer poder. Dizia coisas como eu sei que você não consegue resistir a isso, anexando fotos dela de biquíni. Eu me sentia enojado e furioso. Não era só pelas imagens. Era sobre controle. Ela queria me lembrar de que ainda tinha poder sobre meus pensamentos. Eu não ia entrar nesse jogo. Pensei em dizer que pediria uma ordem de restrição se ela não parasse, mas meus amigos me aconselharam a não fazer isso. Primeiro, porque não é fácil conseguir uma ordem de restrição contra alguém sem histórico criminal. Segundo, porque isso atenderia exatamente ao que ela quer em atenção. Então o melhor seria deixá-la fazer o que quisesse. No momento, estou seguindo esse conselho e documentando tudo para o futuro, na esperança de que ela se canse e pare de me perturbar. Estou postando isso aqui porque quero uma segunda opinião sobre qual seria o melhor caminho a seguir. Devo simplesmente deixar passar ou tomar alguma atitude? Qualquer orientação seria muito importante para mim. Atualização 1. Obrigado a todos que interagiram com o meu post. Não imaginei que tantos de vocês apareceriam para compartilhar conselhos tão valiosos, e não consigo agradecer o suficiente a cada um. Tentei responder a todos os comentários e mensagens privadas, mas se deixei alguém passar, peço desculpas. Seguindo a sugestão da maioria, permaneci completamente imune às provocações dela. Não reagi, não respondi, apenas ignorei e continuei bloqueando sempre que ela tentava contato. Depois de 1 mês assim, achei que ela tinha desistido de mim. Após ser bloqueado em todos os lugares, senti que ela finalmente tinha entendido que eu não estava interessado. Como eu estava enganado. Neste fim de semana, eu tinha um encontro em casa. Ok, eu não falei do meu novo relacionamento no último post porque achei que fosse informação desnecessária. E não é que eu esteja apaixonado ou pensando em casar agora. É apenas que ela é uma boa amiga minha há muitos anos e foi um grande apoio durante o divórcio. Vamos chamá-la de Sarah. Quando digo que ela era minha amiga, não quero dizer que a gente saía ou conversava com frequência. Nós nos conhecíamos por meio de amigos em comum, tínhamos nos encontrado em algumas festas de casais. Somos conectados nas redes sociais, só isso. Quando a notícia do meu divórcio saiu, ela me mandou mensagem para saber como eu estava, e aos poucos começamos a conversar. Não estamos comprometidos de fato, mas saímos de vez em quando. Ou seja, dá para dizer que temos um relacionamento casual.
Naquela sexta-feira, ela estava na minha casa. Estávamos nos divertindo quando alguém bateu à porta. Já estava bem tarde para ser um entregador. Olhei pelo olho mágico e vi minha ex-esposa esmurrando a porta. Tentei ignorar e pedi para Sarah ficar quieta. Não que eu estivesse com medo dela, mas não queria um drama desnecessário. Só que a Emily não estava nem um pouco disposta a ir embora. Ela parecia furiosa e, depois de algumas batidas, começou a gritar em "Eu sei que a Sarah está aí. Ela não vai escapar de mim agora." Deus sabe como ela descobriu que a Sarah estava lá. Talvez estivesse nos vigiando à distância. Não sei. Só de imaginar isso já me deu arrepios. Percebi que não adiantava mais evitar. Eu não estava fazendo nada de errado. Perguntei a Sarah se ela se sentia confortável com a situação, já que estava escalando. Ela estava assustada, mas me apoiou. Então eu abri a porta. Emily foi direto para cima da Sarah, e eu tive que intervir. Ela começou a me questionar como eu tinha conseguido seguir em frente tão facilmente. Como você deixou outra pessoa entrar na sua vida? Você vai casar com ela? Eu respondi que isso não era da conta dela. Estávamos divorciados, e eu podia fazer o que quisesse. Ela chamou a Sarah de manipuladora e destruidora de lares. Disse que ela tinha traído a amizade delas e violado um código ao se envolver com o ex-marido de uma amiga. Uma bruxa. Ela tinha me deixado um ano antes sem pensar duas vezes. E agora gritava sobre traição como se fosse a vítima. Eu ameacei chamar a polícia se ela não fosse embora e disse que pediria uma ordem de restrição com base naquele incidente. Ela achou que eu estava blefando. Segurou meus braços e disse que eu me arrependeria de namorar a Sarah. Chamou-a de tudo quanto é nome, disse que deveríamos voltar e que ninguém no mundo poderia me amar do jeito que ela amava. E que eu jamais seria feliz sem ela. Me desvencilhei, a conduzi para fora e só então ela decidiu ir embora quando disquei para a polícia e a Sarah ameaçou postar tudo no Instagram. Ela estava gravando tudo, foi um pesadelo. Depois disso, ela saiu contando para todo mundo que a Sarah tinha se infiltrado na minha vida de forma manipuladora. Disse que ela usou nosso divórcio em benefício próprio para me conquistar, como se eu fosse algum prêmio valioso. Se ela realmente pensasse isso de mim, não teria pedido para abrir nosso casamento. Ela queria uma vida emocionante. Conseguiu. Agora não tem direito nenhum de se meter no que eu faço com a minha vida. Hoje eu entendo que ela não veio para se reconciliar, mas para controlar a narrativa e nos humilhar. Eu e a Sarah não a traímos. Só começamos a conversar depois que meu divórcio foi finalizado. Se ela quer chamar isso de traição, que chame. Não vou gastar meu fôlego com o que ela pensa. A atualização 2. Eu fui muito ingênuo ao achar que minha ex-esposa iria recuar depois que a expulsei naquela noite. Sim, já esperávamos que ela tentasse controlar a narrativa e pintar a Sarah como vilã. Mas não nos importamos. Os amigos que me conhecem sabem a verdade, e até as pessoas que dão atenção a ela também sabem. Mas elas querem fofoca. Enfim, um mês depois daquele episódio, a Emily foi atrás da Sarah, e dessa vez com um comportamento completamente diferente. Fez-se de desamparada e vítima, praticamente implorou para Sarah parar de me ver, pediu que ela se afastasse para que pudesse ter uma chance comigo. Disse que fomos casados por tantos anos e que ela merecia essa chance. Pelo menos me deixa tentar. Segundo ela, enquanto a Sarah estivesse ali para me apoiar, eu nunca voltaria para ela. Um apelo de mulher para mulher, pedindo que a Sarah recuasse. A Sarah disse que quase foi manipulada por ela, que a Emily tentou colocá-la como a terceira pessoa da história, como se fosse a razão de eu não dar uma segunda chance ao casamento. Por pouco, a Sarah não decidiu parar de me ver. Felizmente, antes disso, ela conversou com amigas, e uma delas contou toda a verdade sobre a Emily. Ela não queria voltar comigo por culpa ou desejo de redenção. Queria voltar porque tinha sido traída pelos amantes. Depois do divórcio, ela se envolveu com alguns caras, e todos se mostraram babacas. Eles se aproveitaram dela por alguns meses, e quando se cansaram, deram ghosting, sumiram completamente antes de apresentá-la aos amigos, que fizeram o mesmo. Não se importavam com os sentimentos ou necessidades dela, apenas com o que queriam tirar dela. Pelo que ouvi de uma amiga da Sarah, foi algo pesado. Talvez só então ela tenha percebido que trocou o casamento por esse tipo de sujeira. Partiu meu coração saber que ela escolheu um caminho tão sombrio para si mesma. Mas o que eu poderia fazer? Eu não posso ser uma clínica de reabilitação para ela. O mais chocante é que, apesar de tudo isso, ela ainda tem a crueldade de tentar manipular e virar a história contra nós. Em vez de focar na própria vida e reconstruí-la, ela continua nos perseguindo. Quando a Sarah me contou tudo isso, fiquei bastante incomodado com a ideia de alguém querer decidir por mim. Fui claro com ela, a Emily é meu passado e, em hipótese alguma, eu a aceitaria de volta. Sinto pena dela, mas é só isso que tenho a oferecer. Nada além disso. Não consigo esquecer os dias e noites em que fui traumatizado durante o casamento.
Não consigo esquecer a humilhação e a frieza. Ela está recebendo exatamente o que merece, e eu não tenho a menor intenção de tornar a vida dela melhor. Comentários sobre o relato. Ela trocou um casamento estável e amoroso por alguns cafés madrugada adentro, jantares de escritório e quaisquer emoções caóticas que conseguiu encontrar, e ainda foi descartada pelo lixo humano que resolveu perseguir. A verdade é que agora que ela se deu mal, ela quer que você limpe a bagunça. Como dizem, você não estava na festa, mas ela quer que você limpe a sujeira. Cada mensagem que ela envia é apenas mais um lembrete de que ela é incapaz de introspecção, respeito ou autocontrole. Você não deve nada a ela. Só há um único caminho: indocumentar, bloquear e ignorar. E fique tranquilo, Op, pois ao contrário dela, você não se vendeu à mediocridade nem ao arrependimento. E se ela acha que ainda tem algum poder sobre você, tudo o que ela está fazendo é mostrar ao mundo o completo desastre que ela é. E aí, meus amigos, beleza? O que vocês acharam desse relato? Me digam nos comentários. E se possível, deixem o like, hypem o vídeo e se inscrevam no canal. Valeu demais! Abraços! Espero que tenham curtido o vídeo de hoje. Um agradecimento especial aos membros do canal pelo suporte. Todos vocês ajudam demais. Considere você também se tornar um membro e se juntar à matilha. Muito obrigado por assistir. Inscreva-se e deixe o like. Abraços.